desafio você a descobrir, nos primeiros 4 versículos de Hebreus capítulo 1, quando ele fala acerca do filho, ele estava se referindo a que filho? Estava se referindo ao Filho Deus unigênito? Ou está se referindo ao Filho primogênito, que possui a humanidade? E você pode ver nesses 4 primeiros versículos, esse Filho, tanto unigênito como primogênito, tanto como Deus antes da criação do mundo, depois como o Filho primogênito, que foi ressuscitado, gerado no dia da ressurreição, irmãos, estão mesclados nesses 4 versículos de Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Dá uma olhada. Isso tudo, irmãos, porque Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito eterno a Deus. Isso tudo, irmãos, potencializou Cristo. Cristo não tem mais hoje um momento só Deus e homem. Cristo é Deus, Cristo também é homem, por causa, né, disso tudo ter sido colocado na eternidade. Bom, então eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, por favor, então me revela o livro de Hebreus. Eu voltei para São Paulo, de Natal, voltei para São Paulo, procurei me colocar em dia, minha saúde. Então, praticamente, eu fiquei descansando na cama, saindo da cama para ler o livro de Hebreus. Falei, Senhor, precisa me revelar o livro de Hebreus. Irmão, o livro de Hebreus é dificílimo de entender, de se entender. Eu procurei vários livros de comentários, tá, e todos diziam, que o livro de Hebreus fala da superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, superior ao sacerdócio levítico, não é isso? Então Cristo é superior à superioridade de Cristo. Mas eu falei para o Senhor, mas a superioridade de Cristo, se eu conhecer a superioridade de Cristo, ainda não me serve muita coisa na prática do dia a dia. Porque eu sei que Cristo é superior a tudo. Eu sei em doutrina que Cristo é superior a tudo. Mas o que isso vai me ajudar no dia a dia? Então toda vez que eu lia, eu não conseguia entender qual é o pulo do gato. Qual é o ovo do Colombo, qual é o clique. E fiquei ali naqueles dias, irmãos, mais de 10 dias, 2 semanas ali, lendo, tal. E os livros de consulta que eu consegui descobrir, todos diziam, até mesmo a autoria do livro de Hebreus é duvidosa, né? Alguns afirmam que foi Paulo, outros dizem o seguinte, que os escritos do livro de Hebreus, ele foi escrito na ambientação de Paulo, das epístolas de Paulo, tem influência das epístolas de Paulo, mas o estilo é totalmente diferente de Paulo. Então, irmãos, se a autoria já é desconhecida, né, alguns chegam a dizer, talvez nós só vamos descobrir a autoria no dia da segunda vinda de Cristo. Ninguém sabe exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. E tão difícil quanto descobrir a autoria de Hebreus é o próprio livro de Hebreus. O seu conteúdo é dificílimo de se interpretar, dificílimo de entender. Eu falei, meu Deus, eu que estou querendo entender esse livro, estão me desanimando para entender, né? Então, irmãos, aí passou até o final do ano, desse ano passado, e entrou em janeiro, naquela primeira semana, primeiros dias. E no primeiro sábado de janeiro, eu então precisava voltar para São Paulo, porque domingo tinha uma primeira reunião, né, das igrejas da região, na Cesareia de Filipe. Então, no caminho, dirigindo o carro, já perto de São Paulo, acho que 30 quilômetros de São Paulo, de repente brilhou uma luz. Opa, é aqui. Falei, acho que eu descobri a chave. Irmãos, essa chave é o que eu compartilhei com vocês ontem à noite e agora de manhã. A chave qual é? Irmãos, a chave é que Deus colocou tudo que Cristo fez no tempo, na eternidade. Essa é a chave. Essa é a chave para abrir o livro de Hebreus. Agora você vai reler o livro de Hebreus, você vai entender porque o livro de Hebreus está recheado de
para sempre, uma vez por todas, nos céus, sacerdócio para sempre. Irmãos, a redenção é feita de uma vez por todas, e fala do seu sacerdócio celestial, sacerdócio perfeito. Irmãos, está recheado disso. Por quê? Irmãos, Deus, quando colocou tudo que Cristo fez na eternidade, irmãos, Deus potencializou esse Cristo para nos levar lá. Eu quero passar essa loucura para vocês. Eu estou vendo isso, eu estou nessa loucura. Porque tão difícil entender o livro de Hebreus está em entender o personagem Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Como entender a função do Melquisedeque? Melquisedeque começa aqui em Gênesis 14. Vamos lá, dá uma olhada. Melquisedeque, Gênesis 14. Senhor Jesus, revela-nos, Senhor. João 14, versículo 18. Mas vou ler 17 primeiro. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Esse vale do rei, vale de Savé, foi mencionado também em 2 Samuel 18:18. E o historiador judeu Joséfo, ele diz que esse vale de Savé fica mais ou menos a 400 metros de Jerusalém. Então era ali pertinho de Jerusalém, né? Então, e quem lhe saiu ao encontro é o rei de Sodoma. Rei de Sodoma. Mas se você ler o versículo 2, ali fala: fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. Então, rei de Sodoma era Bera, tinha o nome Bera, não é isso? Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. E aqui, quem veio ao encontro depois que Abraão derrotou aqueles reis, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, né, nesse vale, aí de repente ele pula para o versículo 18 como se fosse outra coisa. Não sei se vocês percebem essa coisa, essa mudança aqui. Ele fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, é bendito, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí o versículo seguinte fala assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Irmãos, parece que o versículo 17 e versículo 21 é uma continuação. 17, você consegue ligar 17 com 21. E os 17 com 21 parece que estão no plano terreno. Mas o 18 a 20 está no outro plano. Ele está no plano celestial. Não sei se você consegue perceber isso, né? Então, de 18 a 20, ele fala assim: Melquisedeque, rei de Salém. Aqui para mim está em outro plano. É um plano da eternidade. Melquisedeque, irmãos, é um título. É um título. É um título para referir-se ao sacerdote de Deus Altíssimo. E esse Melquisedeque que apareceu a Abraão, irmãos, trazendo pão e isso, né? Trazendo pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo.
Irmãos, quando eu tive a minha primeira experiência de trabalhar pela obra de Deus, eu fui com outro irmão até Belo Horizonte. Acho que os irmãos de Belo Horizonte não sabem disso. Naquele tempo havia um pouco de problemas ali em Belo Horizonte, já lá no comecinho, bem no comecinho. Acho que o Maurício nem estava indo na vida da igreja. E a gente tinha que ir lá, pegar um final de semana e ir lá para ajudar os irmãos lá. Para ajudar os irmãos. Apaziguar a situação, né, tal, aquela coisa toda. Havia uma certa confusão ali no começo. E o Senhor era conosco, era muito jovem. E o Senhor era conosco. E voltava de ônibus, cometa. Naquele tempo era muito comum a gente viajar de cometa, de Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte. E quando subia no ônibus de noite, já para voltar, ônibus noturno para São Paulo, irmãos, eu comentei com o irmão do meu lado, eu senti que o Melquisedeque apareceu para me dar pão e vinho. Porque tanto era satisfação que Deus fizera a obra por meio de nós. Nós não éramos capazes de apaziguar aquela situação, mas Deus operou. E eu senti o Melquisedeque aparecendo, me dar um pão e vinho. Uma sensação tão gostosa, irmãos. Tão gostosa. Essa coisa de Deus, né? Então, assim aconteceu com Abraão. E Abraão, então, lhe deu o dízimo de tudo. Ora, vamos lá para Hebreus, né? Hebreus 7. Vamos lá. Desculpe, eu estou achando Hebreus aqui, peraí. Ele está tão folheado aqui. Ó, capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. É o rei de justiça e rei de paz. Sem pai, sem mãe. Por isso, irmãos, não é uma figura meramente humana. É uma figura humana, mas, irmãos, também é celestial. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem é ele? Ó Senhor Jesus. Essa palavra perpetuamente, irmãos, é quase que eternamente. Então, aqui já faz parte do vocabulário de Hebreus, é para sempre, perpetuamente, né? Eternamente. Irmãos, é isso aí. Aí começa a aparecer a figura de Melquisedeque. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Deus está preparando um sacerdote da ordem de Melquisedeque, equipado por Deus, com tudo que ele pode equipar, potencializado por Deus, com tudo que Cristo fez. Irmãos, para poder nos levar a chegar no final daquilo que está profetizado em João 17. Aquelas irmãs que me procuraram e disseram, não é para nós, irmãos, vou dizer para você, Deus preparou para você sim. Deus preparou aqui em Hebreus um sacerdote da ordem de Melquisedeque, equipado com tudo que for necessário para levar você até lá. Quem acredita nisso? Deus vai te levar até a sua glória. Ou não é? Por isso que nós lemos Efésios capítulo 1, não é isso?
Ali diz o Pai da glória. Roga ao Pai da glória para nos conceder o espírito de sabedoria e de revelação, para nós podermos ser, o quê? Iluminados os olhos do nosso coração, para nós compreendermos a esperança do seu chamamento, qual riqueza da glória da sua herança nos santos. Quer dizer, Deus quer nos levar à sua glória. Deus prometeu nos levar à sua glória. É ou não é? Ó Senhor Jesus. No Romanos capítulo 8, na parte final ali, irmãos, Deus vai um dia fazer os filhos de Deus se revelarem na sua glória. E na revelação da glória dos filhos de Deus, Deus libertará essa criação do cativeiro da corrupção. Esse momento glorioso chegará. Porque tem um Melquisedeque que está ajudando você, levando você para chegar lá. Vamos continuar lendo. Ó Senhor Jesus. Onde eu estou aqui? Vamos lá. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão era o máximo. Na terra, Abraão era aquele que tinha as promessas, irmãos. Mas Melquisedeque abençoou Abraão. Nem da linhagem de Levi Melquisedeque era, né? Então, versículo 7, evidentemente, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Irmãos, esse Melquisedeque é superior a Abraão, superior a Arão e superior aos levitas. Aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Até Levi, que não paga dízimo, paga apenas dízimo para a casa de Arão. Levi não paga, ou casa de Arão não paga dízimo, mas todos eles pagaram na pessoa de Abraão, quando Abraão deu dízimo para o Melquisedeque. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Aí o versículo 11, irmãos, começa a entrar uma coisa que eu gosto demais. Versículo 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Esse versículo é importante demais, não sei se você percebeu. Esse é importante demais para mostrar que Deus teve de levantar um outro sacerdócio, que não seja o sacerdócio dos levitas, sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de levitas, não era perfeito. Se não era perfeito, não consegue levar você até lá. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Você não vai ser levado à perfeição pelo sacerdócio dos levitas e sacerdócio de Arão. Mas Deus providenciou um outro sacerdócio. Esse sacerdócio, sim, é perfeito. Esse sacerdócio é capaz de levar você à perfeição. Não é isso que está escrito, irmãos? O meu português é diferente. Deus teve que providenciar um outro sacerdócio para nos levar à perfeição, irmãos.
Tem que soltar rojão. Tem que comemorar. Aleluia! Tudo isso que já estava no Antigo Testamento não era suficiente para cumprir o que Deus prometeu. Então Deus teve que levantar outro sacerdote, outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio, irmãos, veio por Jesus Cristo, que nem da tribo de Levi era. Ele era da tribo de Judá, mas ele se tornou o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vou continuar lendo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Teve uma mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Esse sacerdócio não é constituído pela lei de Moisés. Esse sacerdócio é segundo o poder da vida indissolúvel, indestrutível, não perecível. Irmãos, essa vida constituiu, essa vida indissolúvel, constituiu outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio vai nos levar à perfeição. Porque esse sacerdócio, sim, é perfeito. Eu estou me esgoelando aqui, viu? Fazendo de tudo para você entender. Porque eu estou aqui louco. Eu não sei como falar para você. Espero que você consiga entender um pouco isso. Apreciar o valor do que está sendo falado aqui, irmãos. Essa luz não foi trazida para outros, não. Está sendo trazida em primeira mão para vocês. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Foi jogado na eternidade, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem, um sacerdócio perfeito. Não é mais da ordem de Arão, é a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A primeira ordenança do sacerdócio se tornou inútil por causa da sua fraqueza, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Revogou-se então, irmãos, essa ordenança do sacerdócio da ordem de Arão, por causa da sua fraqueza, por causa da sua inutilidade, não vai conseguir nos levar até a perfeição, não vai conseguir nos conduzir até a glória de Deus. Mas Deus constituiu outro. Esse outro reacende para nós a esperança superior. Por essa esperança é que nós chegamos a Deus. Agora você não é uma pessoa sem esperança. Agora vocês irmãs, não vão dizer depois da reunião, vir aqui dizer para mim que não é para vocês. Não é baseado na sua força. É baseado nesse sacerdócio perfeito que Deus constituiu a Cristo como esse sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
E visto que não é sem prestar juramentos, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Irmãos, Deus não só mudou o sacerdócio, Ele jurou com juramento, porque a coisa é tão solene, tão séria, que o Senhor precisa nos levar à glória. Isso está em Salmo 104, dá uma olhada sempre, Salmo 104, abra a sua Bíblia em Salmo 104. Ó Senhor Jesus, me segura aqui, viu? Tô voando aqui. Ó Senhor Jesus. Amém? Oh, perdão, 110:4, eu falei errado. Salmo 110:4. Como diz Salmo 110:4? Ou vou ler o versículo 1 para vocês também. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Aí versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou. Ele não se arrepende. Porque Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio perfeito que vai nos levar à perfeição. Agora faço a seguinte pergunta: quando Cristo foi feito esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Em que momento Cristo foi feito esse sacerdote? Em que momento? Volta para capítulo 5. Volta para Hebreus capítulo 5. Aqui está a resposta. Versículo 5. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Quer dizer, quem glorificou a Jesus foi o Pai. Foi o Pai que abriu os braços para receber na sua glória o Filho homem. Jesus foi glorificado na sua ressurreição. Quando Deus ressuscitou a Jesus, Deus disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Não foi? Foi exato o momento que a humanidade foi recebida na glória do Pai. E abriu a porta para nós. Abriu um caminho para nós. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, porque Ele abriu o caminho na ressurreição. Deus Pai gerou o homem Jesus como filho de Deus. Mas naquele mesmo instante em que Jesus foi declarado, o homem foi declarado como filho de Deus, foi glorificado por Deus na sua glória, Ele também nomeou a Jesus na sua ressurreição esse sacerdote. Dá uma lida, versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Hebreus junta esses dois versículos, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, eu estou entregando ouro para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês, irmãos, foi difícil garimpar. Mas eu estou entregando de graça para vocês.
Jesus foi glorificado na ressurreição. E quando Jesus foi glorificado, ele foi gerado Filho de Deus primogênito na humanidade. E ao mesmo tempo, ele foi nomeado o sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele agora é o autor da salvação. Ele vai nos levar ao final, à conclusão da salvação completa de Deus para o homem. Acredita? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, na ressurreição, foi nomeado por Deus, com juramento, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, Senhor Jesus, que mais eu vou falar por vocês, irmãos? Que mais? Senhor Jesus, mediante de tudo isso, eu vou reservar muitas coisas ainda. Senhor Jesus. Esse sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 14, Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, é tanta coisa para falar, irmãos, eu só vou falar algumas coisas mais específicas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nosso sumo sacerdote hoje está nos céus, penetrou os céus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque ele já penetrou os céus. Aí em Hebreus 6, depois eu vou voltar para cá, versículo 19: a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe onde está nos servindo esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Quem sabe? Ele está servindo lá no céu. Ele penetrou os céus. Ele já está junto de Deus. E o santuário, vamos lá. Capítulo 8. Vocês percebem meu desespero aqui? Estou desesperado aqui, não sei como explicar a vocês. Capítulo 8 aqui, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentará à destra do trono da majestade nos céus. Esse sumo sacerdote está à destra da majestade nos céus. Capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Não sei se está começando a vir revelação para vocês. Eu estou me referindo ao verdadeiro santuário. O santuário não feito por mãos. E o verdadeiro santuário, irmãos, está no céu. Está onde Deus está. O tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer no deserto, era uma figura do verdadeiro. Depois o templo que Salomão fez, o santuário, é uma figura do verdadeiro santuário. O verdadeiro santuário está no céu. Senhor Jesus. Onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar que o Santo dos Santos, a nós foi ensinado, está no nosso espírito. É ou não é? Porque Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, como selo e como penhor. É ou não é? Então, Deus nos deu do seu Espírito, que entrou em nosso espírito, fez do nosso espírito um lugar santíssimo, para que hoje pudéssemos encontrar-nos com Deus, nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, que está no nosso espírito. Está certo ou não? Que é onde está o trono da graça. Podemos voltar para o Senhor, ó Senhor Jesus, voltar para o Espírito e poder ter comunhão com Deus, podemos nos encontrar com Deus. Que coisa maravilhosa! Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso ainda é provisório. Agora mexi com vocês, né? O Espírito Santo nos é um penhor. Que é penhor? Penhor é uma garantia para o resgate da propriedade real. Vocês estão me entendendo ou não? No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, como era difícil transporte, viajar de longe, então se eu tiver um pedaço de terra muito boa, e eu quiser vender para você, mas é difícil você, na hora da venda, você ir lá para visitar. Hoje nós podemos pegar o carro, pegar o avião e visitar a terra. Naquele tempo era difícil. Então eu pegaria uma amostra da terra e eu levaria para você, olha, essa qualidade de terra que eu estou vendendo, eu tenho aqui 2 alqueires, eu quero vender para você. E você olha a qualidade, eu compro ou não compro. Então, essa amostra da terra é o penhor. É o penhor, é a garantia. Então, se você comprar, você vai guardar essa amostra. E no dia que você for visitar a terra e não for essa qualidade, você vai brigar comigo. Porque é a sua garantia, o penhor é a sua garantia para resgatar a sua propriedade total. Então, o Espírito, que é o Santo do Santo aqui, ainda não é a propriedade final. É uma garantia para a gente resgatar o final. Então o verdadeiro santuário, irmão, não está na terra nem no nosso espírito. O verdadeiro santuário está nos céus, onde Deus está. E Deus quer te levar lá. Teve um tempo que até que quase que era proibitivo a gente pensar que a gente vai para o céu. Mas, irmão, nesse sentido, nós estamos sendo levados para o céu. Estamos sendo levados para esse verdadeiro santuário que está no céu. E sabe quem está lá nos servindo e nos garantindo que não vamos chegar lá? Eu sou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele já penetrou os céus. Ele já está à destra da majestade. Ele já está lá.
Deus o equipou com tudo para levar você para lá. E o seu sacerdócio é perfeito. Ele vai levar você até lá. Ó Senhor Jesus. Eu já estou terminando. Acho que eu vou terminar mais ou menos por aqui. Mas eu quero dizer o seguinte. Vamos voltar para Hebreus 6. Irmãos, dá uma olhada no Hebreus 6. Ah, Senhor Jesus. Versículo 13. Não é sem razão que eu estou meio louco, né? Acho que alguns estão enlouquecendo junto comigo. Porque versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Irmão, quando Deus fez a promessa a Abraão, já estava embutida toda essa promessa de Deus nos levar até o final da glorificação. E Deus então sabe que essa promessa era tão difícil de obter. Deus então não só deu a promessa, irmãos, a promessa de Deus é promessa de Deus. Se você me prometer, Pedro, eu vou te dar um carro zero. A sua promessa é uma coisa, mas a promessa de Deus é outra. Eu creio na promessa de Deus. Mas mesmo assim, Deus teme que você não ache que vai acontecer com você. Como aquelas duas irmãs que me procuraram, acho que não é para nós. Deus sabe que você tem essa preocupação. Então Deus, além da promessa, Deus falou, então eu vou jurar. Eu vou dar o meu juramento, eu juro que vai acontecer. Agora as irmãs, vocês não vão mais poder falar para mim assim. Eu vou dizer, Deus não só prometeu, Deus jurou. Então aqui diz assim, ele jurou dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim depois de esperar, com paciência obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Pois, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento. Quer dizer, Deus não muda o seu propósito. No meio do caminho, Deus vai, está difícil levar esses homens à glória, eu vou mudar. Não, Deus é imutável, seu propósito é imutável. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? Quais são essas duas coisas? Promessa e juramento. Deus prometeu, Deus ainda jurou em cima. Então, irmãos, Deus não vai mentir, não. Deus não vai mudar de ideia, não. Então, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, daquela esperança superior que nós lemos. Essa esperança proposta, irmãos, vamos lançar mão. A qual? Essa esperança é a âncora, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Esse além do véu, irmãos, hoje é aqui no Santo Santo, no Espírito, mas aqui está se referindo lá no céu, e que penetra além do véu onde Melquisedeque está, onde o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque está, e que penetra além do véu onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ancorar a nossa alma. A nossa alma é muito instável. A nossa alma é muito insegura. Eu não é? A nossa alma, ela não se sente, né,
se sente muito como um navio à deriva. Mas graças a Deus, irmãos, quando lemos aqui que nós temos um sumo sacerdote que já penetrou além do véu os céus por nós, está sentado à direita da majestade, e ele tem a missão e comissão e a responsabilidade de nos levar até lá. Vamos ancorar nossa alma com essa esperança. Deus não vai mudar de ideia, não. Então você esteja seguro e firme de que você vai chegar lá, se você buscar o Senhor. Amém? É isso. É isso. Não vou falar mais do que isso. Eu vou terminar da seguinte forma. Irmãos, eu falei na sala de comunhão com os cooperadores. Eu tenho um sonho. Eu creio que esse sonho é o sonho de Deus. Eu tenho um sonho, irmãos, de ver que essa realidade vai acontecer na vida da igreja. Eu tenho um sonho que essa unidade entre pai e filho, que Deus convida a gente a participar dessa unidade, por meio da nossa comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, por meio de nós participarmos mais dessa vida indissolúvel, participarmos, irmãos, mais recebendo essa vida e natureza divinas. Irmãos, eu tenho um sonho de que essa unidade, que é impossível humanamente falando de se praticar aqui na terra, vai acontecer entre nós. Nós hoje ainda somos muito divididos. Hoje ainda cada um tem a sua opinião. Hoje ainda não é isso. Ainda não temos essa unidade. Mas, irmãos, eu tenho um sonho que um dia isso vai vir à tona entre nós. Nós vamos ser tão um, quanto o filho dizia assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê um, vai ver o outro, porque nós vamos ser quase que idênticos. Cheio de vida, cheio de Deus. E junto com a unidade, o amor vai crescer entre nós. Se hoje nós ainda nos chateamos uns dos outros, né? Odiamos às vezes os irmãos, às vezes não amamos tanto, mas, irmãos, eu creio que se nós formos por esse caminho da pureza e da busca, com a ajuda do Melquisedeque, irmão, nós vamos ver acontecer na vida da igreja essas coisas impossíveis de acontecer entre seres humanos. A unidade, o amor, a realidade, a santidade, a glória. O que vai acontecer? Vai chegar um dia, irmãos, nós já estamos quase chegando lá. Quase chegando lá. Aí vai acontecer naquele dia como Zacarias 8. Dá uma olhada em Zacarias 8, eu acho que vale a pena. Zacarias 8. Zacarias 8. Isso, né? Zacarias 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Eu vou parafrasear esse versículo para nós da vida da igreja. Irmão, se hoje ainda duvida se nós estamos no centro da vontade de Deus, pode haver muita discussão ainda, certo? Mas quando essas coisas sobrenaturais acontecerem entre nós, a realidade do amor, a realidade da unidade, a realidade da santidade, da glória do Senhor, da verdade do Senhor, irmãos, vai chegar um dia que será indiscutível. Vários grupos cristãos em nossa volta vão dizer: como é que vocês conseguem chegar a esse nível?
Isso é impossível, é sobrenatural, o homem não consegue chegar aí. É por isso mesmo, irmão, que nós vamos mostrar. E Deus é capaz de fazer isso. Porque nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já penetrou além do véu, está nos levando para lá por meio do seu sacerdócio perfeito. E aí, irmãos, estará perto, porque esses diversos grupos vão dizer: nós vamos com vocês. Aqueles que também querem ser vencedores vão nos procurar. Nós vamos seguir juntos. Você compartilha desse sonho ou não? Eu gostaria que muitos de vocês compartilhem esse sonho com o Senhor e comigo. Por isso, irmãos, nós temos que buscar o Senhor com simplicidade. Jogue fora até suas experiências passadas. Deixe de lado até a sua maneira de buscar o Senhor até o dia de hoje não será mais suficiente. Precisamos buscar o Senhor, irmãos, com mais intensidade, com mais pureza, com mais simplicidade. Como aquele dia Adão foi criado por Deus. Ele estava nu, não sabia, não é? Ele acreditava tudo que Deus falava, tudo que Deus falava ele fazia, praticava, é ou não é? Até o dia que veio a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhe deu o quê? Lhe deu o poder de definir o que é certo e errado, complicou tudo. E nós que estamos servindo ao Senhor, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal continua nos incomodando, nos perturbando. A nossa experiência passada pode ser o nosso senso de julgamento. A nossa maneira de ver as coisas pode atrapalhar recebemos de maneira pura a palavra de Deus. Porque nós temos nosso filtro, nós temos nosso senso crítico. Irmãos, vamos jogar fora isso. Vamos voltar do jeito que nós somos. Senhor, eu venho diante de tal qual eu sou. Se estou nu, o Senhor sabe o que eu preciso. Como o Senhor vai me vestir, o Senhor sabe. Mas eu não quero me esconder nada. Para Deus, irmão, não adianta você ter uma aparência falsa. Para Deus não adianta viver de fachadas. Você pode ter vivido de fachada a vida toda. Naquele dia, no encontro com ele, você vai falar: Senhor, eu todo o tempo falava: Senhor, Senhor, fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome. O Senhor vai dizer: na verdade, não te conheço. Eu não quero ter essa surpresa naquele dia. Por isso, irmãos, hoje eu quero ir diante do Senhor do jeito que eu sou, sem esconder nada, sem usar nenhum senso crítico meu. Que Deus seja meu julgamento, a minha crítica. Deus é que define. E eu vou diante do Senhor com toda a pureza. Então, somente com esse coração nós vamos conseguir chegar lá. Se você continua com as suas manias na vida da igreja, você não vai chegar lá. Tá bom, irmãos? Vamos fazer um pacto entre nós? Vamos buscar essa simplicidade, todos nós, começando pelos cooperadores, pelos irmãos responsáveis, as irmãs, todos nós. Vamos voltar-nos para a simplicidade e pureza, sem status, sem posição na igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo, irmãos. Isso nada vai valer naquele dia. Não vamos viver de fachadas, vamos viver de realidade. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe vocês.